Dá para viajar no tempo? A resposta pode parecer estranha, mas dá sim. Isso já aconteceu antes. Um astronauta voltou para a Terra 0,02 segundos no futuro. Mas se viajar para o futuro realmente é possível? E para o passado, a gente também consegue? Quando a gente pensa em viagem no tempo, a gente pensa logo em filmes de ficção científica, como De Volta para o Futuro ou Interestelar. Mas a realidade é mais empolgante do que isso. A física realmente permite viagens no tempo. O problema é que elas acontecem de uma forma bastante diferente do que a ficção costuma mostrar. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que viajar para o futuro é uma consequência direta da física e por que viajar para o passado continua sendo um problema para a ciência. O astronauta que eu mencionei no início se chama Sergei Krikalev. Ele passou mais de 800 dias em órbita em suas missões ao longo de sua carreira. Como ele viajava a cerca de 28 mil km por hora, a teoria da relatividade previa que o tempo passava um pouco mais devagar para ele. O resultado é que ao retornar à Terra, Krikalev já tinha envelhecido 0,02 segundos a menos do que a gente. Ou seja, tecnicamente, ele viajou 0,02 segundos para o futuro. E é claro que esse intervalo é imperceptível no dia a dia, mas isso mostra que viagens para o futuro não são apenas obras de ficção científica, são uma consequência comprovada da física descrita por Albert Einstein. E aí fica a pergunta natural: como que viajar para o futuro é possível? A física por trás desse fenômeno é a dilatação do tempo. Existem dois mecanismos que fazem com que o tempo passe em ritmos diferentes. E para a gente entender isso melhor, a primeira coisa que a gente precisa abandonar é o conceito de que o tempo é absoluto, que ele passa igual para todo mundo. Isso não é verdade. O Einstein descreveu que o tempo depende do observador. Isso significa que ele pode passar diferente sob diferentes condições. De acordo com a teoria da relatividade, o tempo pode passar diferente sobre velocidades muito altas ou sobre diferenças gravitacionais muito grandes. E isso vem do conceito de que o espaço e o tempo fazem parte de uma mesma estrutura, que a gente chamou de espaço-tempo. Por causa dessa interdependência entre espaço e tempo, a gente viajar em velocidades muito altas ou estar presente em campos gravitacionais muito fortes fazem com que o tempo passe mais lentamente sob essas condições. O paradoxo dos gêmeos exemplifica exatamente o que aconteceu com o astronauta Sergei. Porém, a diferença da passagem do tempo para ele foi muito pequena para que a gente pudesse perceber aqui na Terra quando ele voltou. Então, para a gente conseguir compreender melhor, vamos imaginar um caso extremo. Imagine dois irmãos. Um deles fica na Terra e o outro entra numa nave para fazer uma viagem espacial e viaja em velocidades próximas à da luz. Depois de alguns anos, para o irmão que viajou, ele retorna e percebe que o irmão que estava na Terra se passaram décadas. Isso significa que o tempo para ele passou mais devagar, enquanto o tempo na Terra passou mais rápido. Ou seja, é praticamente uma viagem para o futuro. É como se a nave funcionasse como uma máquina do tempo. E nesse caso de viajar para o futuro, né? E o mais legal é que existe um lugar que a relatividade ela é usada milhares de vezes no nosso dia a dia e está bem na palma da nossa mão, que é no GPS do nosso celular. Toda vez que a gente abre o GPS, a gente está usando a física da relatividade. Os satélites orbitam a Terra em altas velocidades, o que faz com que o tempo para eles passe mais devagar. Ao mesmo tempo, eles estão sob a ação de uma gravidade menor, o que faz com que o tempo acabe passando mais rápido. Depois de considerar os dois efeitos, os relógios dos satélites ficam 38 microsegundos adiantados em relação aos relógios da Terra. E isso parece pouco, mas sem corrigir esse fenômeno, o erro de localização do GPS pode chegar a vários quilômetros por dia. E isso é uma correção relativística que mostra pra gente que a relatividade é real. E isso é extremamente incrível. Beleza, agora a gente já entendeu como que funciona a viagem para o futuro e sobre que condições a gente pode ter alteração da passagem do tempo. Mas e para o passado? A gente consegue viajar para o passado? Bom, é nesse momento que a gente começa com alguns problemas. E para a gente começar a pensar sobre esses problemas, eu vou dar o exemplo do paradoxo do avô. Se você viajar no tempo e impedir os seus avós de se conhecerem, você pode acabar impedindo o nascimento dos seus pais e, consequentemente, o seu. Nesse caso, se você não nasceu,
ninguém voltou no tempo para impedir os seus avós de se conhecerem. E aí o loop se repete. É exatamente essa, por exemplo, a história do primeiro filme De Volta para o Futuro. O Marty McFly viaja acidentalmente para 1955 e acaba interferindo no momento que os pais dele se apaixonam. E isso bota em risco o próprio nascimento dele. E aí, boa parte da história é o Marty tentando fazer com que os pais dele se reaproximem para que ele possa existir. E isso é um exemplo de como essas pequenas mudanças no passado poderiam afetar severamente o futuro, caso a gente conseguisse voltar no passado e alterar acontecimentos dessa forma. E é legal que o filme ilustra de forma divertida grandes problemas filosóficos e práticos, que a gente poderia ter caso a gente realmente conseguisse voltar para o passado. Mas aí, beleza, a gente caiu num paradoxo. Como que a física poderia resolver esse problema para a gente? Eu separei 3 principais formas que isso poderia ser solucionado. A primeira é o princípio da autoconsciência de Novikov. Tudo o que aconteceu no passado já fazia parte da história para você chegar no ponto até aqui. Então, para você nascer, você teve que criar uma máquina do tempo, voltar no passado, tentar impedir seus avós de se conhecerem, que por causa disso, em algum momento eles iam se conhecer, seus pais iam nascer e você também. Então, meio que você só está seguindo a ordem cronológica de tudo mesmo. O segundo, a hipótese dos multiversos, Quando você viaja no tempo para o passado, você acaba indo para um outro universo, ou criando um outro universo, em que você impede o seu próprio nascimento, e aí naquele universo você não existe, mas você ainda segue a linha do tempo do seu próprio universo. Eu não gosto muito dessa interpretação, eu acho um negócio muito fantasioso, meio Avengers das ideias, Então acho que fica mais para a parte da ficção científica, por enquanto, pelo menos. A terceira, que é mais interessante, foi levantada por Stephen Hawking e se chama conjectura da proteção cronológica. A própria natureza não é capaz de alterar a ordem dos fatos que já aconteceram. Então é como se a própria física do universo e do espaço-tempo de alguma forma protegesse ou fosse incapaz de alterar essas ordens, Então você só conseguiria criar daqui para frente e não voltar na sua própria linha do tempo, pelo menos. Mas dito isso, hoje, existe alguma possibilidade? Existem algumas soluções matemáticas das equações da relatividade geral que sugerem a possibilidade de voltar para o passado. E ela admite algumas soluções bastante exóticas. As mais conhecidas envolvem buracos de minhoca, buracos negros em rotação e alguns outros tipos de curvas temporais fechadas. O problema é que elas exigem condições extremas e precisam de soluções para problemas muito complexos, como uma possível geração de energia infinita, matéria exótica com energia negativa ou objetos que a gente sequer imagina se podem existir na natureza. Ou seja, hoje são mais exercícios teóricos do que algo que a gente possa realmente transformar em realidade. Então, a resposta para a pergunta do começo é bastante curiosa. Viajar no tempo é possível. Na verdade, todos nós acabamos sendo uma espécie de viajantes no tempo. A diferença é que a gente faz isso na velocidade sob as condições a quais nós estamos, que a gente demarca o tempo por segundos, então seria 1 segundo por segundo, digamos assim. O que o Einstein descobriu é que isso pode ser alterado sob condições diferentes, e isso seria uma espécie de viagem no tempo para a gente. E é exatamente isso que permitiu que o astronauta Sergei viajasse alguns microsegundos para o futuro, como referência à nossa passagem de tempo. Já viajar para o passado continua sendo um dos maiores mistérios da física. As equações permitem com que a gente sonhe, mas a gente continua esbarrando em problemas experimentais e também teóricos, Bom, agora eu quero saber de você. Se você pudesse viajar no tempo, iria para o passado ou para o futuro? O que você gostaria de fazer? Escreve aqui nos comentários, deixa seu like e se inscreve no canal para ajudar esse canal a crescer. Valeu, um beijo e tchau, até a próxima.